Paz do Senhor, pastor Jorge Cardoso, paz do Senhor, pastor Cláudio Loss, paz do Senhor, Claudino Silva. Nós estávamos comentando que ele colocou uma música ali que deu saudade do passado, né? Mas faz parte, né, Claudino? Faz parte do repertório, né? Ele gosta muito dessas músicas, né? Ele viveu esse tempo, então está no sangue, né? Meus queridos e amados irmãos, equipe Voz Missionária, irmãos que nos ouvem, missionários, contribuintes, recebam nessa tarde a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus nosso Senhor. Onde você estiver, na cidade, no campo, no mar, ou na montanha, ou dentro de um apartamento, ou num casebre, lá no sítio, na fazenda, na chácara, onde você estiver nessa tarde, no seu ateliê, na sua oficina, aí na boleia do seu caminhão ou no seu automóvel, receba a doce paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Receba essa paz gloriosa em tua vida nessa tarde, uma tarde linda aqui no sul, e desejamos que seja linda também na tua vida onde você estiver, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, aqui no sul, e na vida dos nossos missionários. Que a paz de Cristo, a paz do Senhor, seja abundante em vossas vidas de uma maneira rica, maravilhosa. Porque quem faz a obra de Deus tem paz abundante em sua vida, né? O importante para nós é fazermos a vontade de Deus. Ela é soberana. A vontade de Deus prevalece sobre todas as outras vontades em nossa vida. Nunca esqueça disso, né? A vontade de Deus, ela é soberana. O que Deus manda, o que Deus pede, o que Deus diz, seus mandamentos, sua lei, seus estatutos, eles são primordiais em nossa vida. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração nessa tarde. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada perto de você, ou se você não tem como acessar uma e não tem tempo para abri-la, acesse comigo aí pela memória, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso de número 38 ao 41, 38, 39, 40 e 41, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, verso 38, que diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos homens e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo, ou ao lume, como diz a tua Bíblia, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo, e já não havia mais mal na panela. Assim deram de comer aos homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei-me farinha, e deitou na panela e disse: Dai de comer ao povo, e já não havia nenhum mal na panela. Interessante, uma passagem muito linda, é uma passagem ilustrativa, uma passagem que nos educa, nos ensina, e parece que é dos dias de hoje, parece que foi escrita essa noite, né? Essa palavra, ontem eu fui buscar uma palavra de Deus quando voltei da oração, voltamos da igreja, uma campanha, eu disse: Deus, me dá uma palavra para amanhã. E essa palavra me cresceu os olhos em cima dela. Não sei se já preguei ou não, mas Deus me deu bastante coisa para acrescentar. E eu quero compartilhar com você nessa tarde, nos minutos que eu tenho aqui para essa reflexão, compartilhar com você sobre a palavra de Deus.
A escola de profeta do tempo de Eliseu era um tempo difícil, tempo de seca, a terra não produzia nada. Interessante que no tempo de seca, a erva que serve para comer, ela não reproduz. As árvores que produzem frutos, elas morrem, mas a praga sempre continua verde. Tem coisas que você não planta aí na sua lavoura, no seu sítio, no seu quintal, no seu jardim, até no vaso que coloca aí na varanda do seu apartamento, da sua casa. Tem coisas que você planta e elas morrem, tem coisas que você não planta e elas crescem. E geralmente, se você observar, aquilo que você não se alimenta dela, ela cresce. Principalmente a cebolinha, né? A cebolinha é uma erva daninha, elas crescem na seca, elas crescem no inverno, no verão, mas a planta que a gente vai precisar dela, tem que ter a época certa, tem que ter o adubo certo, tem que ter o tratamento certo. E aqui está Eliseu, com um rancho de profeta, na escola de profeta, e um tempo de seca, um tempo de fome na terra. O povo estava vivendo um momento difícil de seca, do qual nunca haviam passado. A história diz que nunca Israel passou por um tempo como esse. E a famosa trepadeira silvestre, a parra brava, viçosa, frondosa, tinha resistido à grande seca. Isso é interessante. Você vai ver que durante essa mensagem, a palavra boa durante a frieza espiritual, ela desaparece, mas a heresia, ela floresce. Você vai ver isso aqui, eu vou explicar nessa mensagem dessa tarde. A parra brava, que é a trepadeira viçosa, frondosa, tinha resistido à seca. As heresias que parecem novas, na verdade, elas são mais antigas e resistem aos séculos e envenenam pessoas por séculos. E estão dentro da igreja hoje. Eu vou provar para você que estão dentro da nossa igreja hoje heresias fortíssimas, como veneno nos nossos púlpitos, como veneno na nossa liturgia dos cultos. A palavra liturgia quer dizer a cerimônia, a abertura do culto, os hinos, a palavra, o louvor, a mensagem, a oferta. Isso chama-se liturgia. E a heresia está dentro da liturgia. E a gente come o veneno junto com o caldo. A gente come o veneno junto com outra comida e a gente não se dá conta disso. Precisa ter discernimento espiritual. Parecem novas, mas elas não são, não. O perigo do gnosticismo do passado e da heresia de hoje é oferecer outro caminho de salvação. O gnosticismo ele oferecia no tempo do profeta João, o profeta do amor, o servo do Senhor, o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Ele lutou muito contra o gnosticismo. Você vai ler Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, onde ele combate essa heresia do gnosticismo. É muito longo, não dá para explicar para você agora, mas é uma heresia que oferece um outro caminho de salvação, que o corpo não é tão importante para a salvação. Sabe aquela mensagem que diz, Jesus quer só o coração, o resto você pode deteriorar no mundo? Isso é heresia, gnosticismo, dos gnósticos daquela época que sobrevivem, e muitas outras coisas que nós temos hoje no meio da igreja, que oferecem outro caminho. Não precisa passar pelo Calvário, você não precisa jejuar e orar, você não precisa consagrar sua vida, você não precisa ser tão radical assim, entendeu? Sabe, existe um caminho mais fácil para a salvação. Isso o gnosticismo apresentava naquele tempo, e esse outro caminho para a salvação é perigosíssimo, perigosíssimo. Que não seja expiatório, né? Existem as falsas hoje filosofias, existe o falso legalismo, existe o falso misticismo e existe o falso asceticismo. Eles são falsos por quê? Porque eles querem sempre levar você para o outro caminho, e isso é muito perigoso. Falsas filosofias dentro da igreja. Esdras capítulo 4, verso de 1 a 4, diz assim, olha só, no livro de Esdras, está antes de Neemias, antes de Esther, antes de Jó, antes de Salmo. Esdras 4, de 1 a 4, diz assim, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam, construíam o templo do Senhor
ao Deus de Israel. Chegaram-se, pois, a Zorobabel, os habitantes da terra ali, os árabes, o chefe dos pais, disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, deixa nós ajudar vocês a erguer o templo. Olha só, escute só como o diabo é astuto. Ele disse: deixa-nos edificar aí, sabe, ajudar a construir o templo de vocês. O templo que está em Jerusalém hoje ainda, né? Que os árabes tomam conta lá, né? Que a Jordânia toma conta e que Israel só está com o muro, só está com o alicerce, né? Por isso eles encostam a testa no muro, só ficou o alicerce para eles. A ONU deu para a Cisjordânia uma parte e a Jordânia controla o templo e os árabes estão lá dentro. É incrível isso aí, né? Deixa-nos edificar com vocês. Chegaram-se para Zorobabel, que era o governador, e tentaram dizer para ele: olha, rapaz, deixa nós ajudar vocês convosco, porque vós, assim como vocês, nós vamos buscar Deus, como também já edificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Josabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que nós e vós edificamos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. Olha, meus irmãos, nós temos que cuidar hoje da legalidade de Satanás em nossa igreja. Cuidado com a legalidade de Satanás na nossa casa. Cuidado com a legalidade do inimigo hoje na nossa casa, na nossa igreja, no nosso comércio, na nossa indústria, na nossa vida. O que é a legalidade de Satanás? Uma coisa que ele tem dentro da minha casa que permite ele entrar dentro dela. O que é legalidade dentro da igreja? É algo que pertence a Satanás e ele tem direito de entrar lá porque aquilo é dele. Eu vou explicar para você. Existe uma história de um homem, existe uma história que eu vou ilustrar, que ele gostaria de ficar milionário. Ele sempre dizia para todo mundo: sou capaz de vender a minha alma para ficar milionário, para ter uma mansão, para ter terras, dinheiro, ouro. E o diabo ouviu aquilo e um dia se encontra Satanás com ele e disse: ouvi dizer que você quer ficar rico, quer ser milionário, eu compro a sua alma, eu te dou tudo o que você quer. Ele disse: não, a minha alma eu não posso vender dela. Ele disse: então eu faço um acordo com você, eu te dou uma linda mansão e tu me dá uma parede da sala dessa mansão e o resto é teu. Ele disse: olha, o negócio não é tão ruim, você não vai levar minha alma e você me dá tudo que eu quero e eu te dou só uma parede da sala da minha mansão. Ele disse: negócio fechado. E o diabo deu para ele uma mansão muito linda. E no dia da inauguração, a fila de convidados, lá estava Satanás no meio. Ele disse: você não foi convidado? Ele disse: eu não preciso ser convidado. Você esquece que no nosso contrato eu tenho uma parede nessa casa? É verdade, então só pode entrar. Ele entrou, tirou um prego do bolso e cravou naquela parede que era dele e pendurou um saco de carne podre mesmo, fedorenta, pendurou ali. Quer dizer, toda a festa se acabou e os convidados foram embora. E o dono da casa disse: por que você fez isso? Ele disse: você esqueceu que nós temos um contrato? Que eu te daria tudo, mas a parede da casa é minha? E eu coloco nela o que eu quero. Eu coloquei um prego e coloquei um saco de carne podre. Se vocês querem ficar, fico. Essa parede é minha, eu faço dela o que eu quero. Isso quer dizer legalidade. Legalidade. Interessante que quando o Gideões começou em Camboriú, pastor Cezino conta de uma agulha, né? De uma mulher que pediu uma agulha emprestada para a vizinha e Deus revelou para eles na madrugada aqui no púlpito. Ele contava para nós isso aí, que amanhã vocês vão em tal congregação e lá tem uma irmã assim que pediu uma agulha emprestada e ela tem que devolver essa agulha, porque se ela devolver, está impedindo que eu derrame do meu espírito naquela congregação. Olha só. E ela confessou o pecado e não devolveu uma agulha, devolveu um agulheiro, né? No outro dia, eles orando aí no púlpito, Deus falou com eles assim: amanhã vocês vão em tal congregação e lá tem um carpinteiro que trabalha na cidade vizinha de Balneário Camboriú.
E quando termina o dia lá na construção do edifício, ele é carpinteiro, ele vem para casa com os bolsos cheios de prego, ele está tirando do patrão. E vocês vão dizer para ele: devolva aquilo para o seu patrão, porque aquilo está dando legalidade para o diabo entrar na sua casa. E você como tem uma função alta na congregação, a congregação está sendo impedida de receber o derramar do Espírito Santo. Naquele tempo, cada congregação que eles iam era batizado quase todos com o Espírito Santo. E assim aconteceu, as pessoas foram confessando os seus pecados e foram tirando da vida deles a legalidade. E eu espero que nessa tarde nós encontramos alguém aí que já entendeu nessa tarde o perigo da heresia, da legalidade que Satanás tem dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, dentro da nossa empresa, do nosso negócio, e nós temos que cuidar. Hoje nós encontramos igrejas, olha, escute, hoje nós encontramos igrejas construídas em áreas invadidas. Invadiram o terreno de alguém, e alguém foi lá, ganhou um terreno e construiu uma igreja em cima. Você acha que Deus vai aprovar isso? Aquele terreno foi roubado, a invasão é um roubo. Ah, mas o governo atual permite, o MST permite, o fulano de tal, mas é ilegal. Isso é ilegal, é assalto, é roubo. Não, aí a área invadida, ô pastor, vem cá, constrói uma igreja, faça até um estacionamento do lado. Quando é que Deus vai operar nesse lugar? Quando é que Deus vai operar nesse lugar? Hoje nós encontramos igrejas construídas por traficantes. Essa reportagem saiu ontem à noite, de um bairro no Rio de Janeiro chamado Israel. E a reportagem da polícia diz: evangélicos lutando em favor dos traficantes, mantendo as igrejas dos evangélicos. Já imaginou? Hoje nós encontramos igreja construída por traficantes que querem a bênção dos crentes em favor da sua vida desregrada na sociedade. E tem pastor que aceita. Hoje nós encontramos prostitutas, bicheiros, políticos corruptos dizimando na igreja, na sua linguagem, abençoando a igreja, né? Mas na verdade não tem nada a ver de bênção ali, a não ser maldição. Ai pastor, não diga isso. É verdade, isso é legalidade. A pessoa está com a consciência tão pesada lá, que ela quer se livrar um pouco daquele dinheiro, então ela dá para os crentes, para as igrejas. Ah, eu vou comprar o som para vocês, eu vou comprar as cadeiras, eu vou comprar isso. Nós estamos dando legalidade para o adversário entrar no meio da igreja. É como Eliseu chegou e disse: olha, há morte na panela, há morte dentro da igreja, há morte no ministério. Hoje tem igreja que recebe doações de pessoas que seu dinheiro é de origem ilícita. Recebem doações. Não importa, sabe? Ele vai começar a explicar a origem ilícita e a pessoa começa a ouvir. Diz: não tem problema, aqui a gente abençoa e Deus santifica tudo. Mas para cargo de consciência, eles até doam para as igrejas, para se verem livres do pesadelo de irem para o inferno. Mas lançam sobre a igreja esse pecado. E o pastor inexperiente, achando que é uma bênção que está recebendo, recebe uma maldição e a igreja não desenvolve, não cresce, não prospera. Por que será que não tem um avivamento, um despertamento? Por que será? Você sabia que a igreja é como uma mulher? Vamos supor que a igreja é como o corpo de uma mulher, porque ali nascem pessoas. Existem 3 tipos de mulheres: a mulher estéril, a mulher com útero enfermo, que nasce crianças enfermas, e a mulher sadia, com útero sadio. Tem 3 tipos de igreja hoje. A igreja que é estéril, que não produz uma alma. O que nasce ali são filhos biológicos de crente, ou então crentes que mudam de outro lugar para ali. Ali não nasce ninguém não nasce. E as pessoas não param para perguntar: por que não se converte ninguém nesse lugar? Porque é estéril, a igreja é estéril, tem algum problema nela, é estéril. Segundo, tem igreja com o útero enfermo. Tudo que nasce ali nasce com problema. É crente problemático, é membro problemático, é obreiro problemático, é gente de confusão, de briga, de barraco.
é uma igreja com útero enfermo. Essa maldição se pode arrancar. Ela não se quebra, ela se arranca. É um jejum e a oração e confissão e dizer: Deus, cura o útero da minha igreja. Ela precisa produzir gente sadia, inteligente e abençoada. Precisamos disso aí. Agora existe a mulher com o útero sadio, igreja com útero sadio. A igreja que produz homens de Deus, que nascem ali, que crescem ali dentro e que são grandes homens e mulheres no ensino, na pregação, na paixão por almas, na dedicação, na adoração. São exemplos. Será que você nunca observou isso? Isso é natural, isso a gente aprende na escola. A gente aprende na escola para obreiros. Ah, você não senta para ouvir? Poxa, que pena, né? Tem que sentar para ouvir, para aprender também. Tem que ir para a escola dominical. A gente tem que aprender, tem que ler livros, né? Eu leio a Bíblia muitas vezes, mas eu também leio livros. Tem gente que é contrário a isso. Temos que cuidar com o veneno na panela. É uma barreira, uma praga, uma heresia que as pessoas comem, se empanturram e parecem estar cheias espiritualmente, mas estão com veneno dentro delas. Eu quero entrar nessa passagem nessa tarde e quero levar você a refletir onde você congrega. Eu não conheço a tua igreja. Também não estou dizendo que é boa ou ruim, mas através da reflexão você pode fazer uma análise. Seja o teu próprio médico nessa tarde, seja teu próprio psicólogo nessa tarde. Examine-se a si mesmo, examine teu ministério, examine teu lar, examine a tua igreja, examine a tua empresa, examine o teu comércio, examine o teu emprego, examine-se a si mesmo e coma dessa palavra, né? O bispo de Roma, ele foi nomeado por um imperador, não foi por Deus, foi por um imperador como bispo universal. Bispo universal, né? Mais tarde, pelo documento espúrio, chamado As Falsas Decretais de Isidório, era um documento que saía, fazendo distorção de Mateus, aí usaram Mateus 16, 18, elevando Pedro a apóstolo de Cristo, a posição de primeiro papa. Então quer dizer, a sequência, os demais também eram sucessores de Pedro, sucessores do papa, né? Então por aí eles arrumaram uma lei, arrumaram uma consagração do imperador, arrumaram um documento, né? As decretais de Isidório, né? E começaram, e esse versículo eles colocaram como base. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra esta que Jesus está falando é para ele, esta. Quando a gente fala essa, é lá na frente, está apontando um lugar. Quando a gente fala esta, está apontando para nós. E Jesus está dizendo, sobre esta pedra, sobre mim, Pedro, edificarei a minha igreja. Então a pedra que edificou a igreja é Cristo, não é Pedro. Pedro é fragmento, não é pedra, não é rocha. A rocha aqui é Cristo, que ela já caminhava com Israel no deserto. 1 Coríntios capítulo 10 você encontra, e a rocha que os seguia era Cristo, que dava água quando precisava. Essa mesma rocha está falando com Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abriu-se uma porta espaçosa para as outras heresias, doutrinas falsas da palavra de Deus, a veneração de Maria como mãe de Deus, né? Maria, mãe de Deus, intercessora e corredentora da salvação pelas obras. Olha só, corredentora da salvação da humanidade. Depois veio também a salvação pelas obras, que o Espiritismo também muito ele se apoia, né? O celibato compulsório para os sacerdotes, a confissão auricular. Quem sabe você já foi católico e já fez a sua confissão lá atrás de uma grade, né? A confissão auricular, o purgatório, que você não vai achar na Bíblia de jeito nenhum. As relíquias, como essas relíquias mataram gente, como custaram caro, mas como trouxeram dinheiro para a igreja mãe, né? Trouxeram muito dinheiro.
as relíquias, as indulgências. As indulgências. Você comprava um documento, o seu pai morreu de uma maneira trágica e sem ter Deus na vida. Então você vai lá comprar a salvação do seu pai. Você levava uma moeda muito valiosa e jogava dentro do baú. Ele dizia: quando essa moeda tilintar no fundo do baú, a alma do seu pai vai direto para o céu. Olha, na verdade, a Catedral de São Pedro foi construída com indulgências. Você tem que ler a história. São heresias. E eu quero chegar na nossa igreja. Calma que eu vou chegar na nossa igreja aí, né? A infabilidade papal e muitas outras heresias. Não, ele é infalível. Ele é o representante de Deus na terra. Olha, meus irmãos, eu valorizo mais aquela irmã que só tem um dentinho só, ou embaixo ou em cima, está lá no fundo da congregação, mas é uma mulher de Deus, jejum e oração, e ela tem revelação, e por ela o pastor está de pé, por causa que ela está ali de joelho dia e noite, o pastor dela está de pé. Essa é mais santa do que essa infabilidade aí que estão falando por aí. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, meus irmãos. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Está escrito em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um, não existe um Salvador para qualquer um, para qualquer coisa. Jesus é o único caminho para Deus, Ele é a única porta para o céu. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminho de morte, e é o caminho da heresia, é o caminho do engano. Vamos continuar. Hoje nós temos os chamados milagreiros de plantão, anunciando milagres a granel. Hoje no trono de Deus estão ali sentadinhos esses milagreiros. Essa cadeira é minha, essa cadeira foi consagrada pelo anjo Gabriel, pelo anjo Miguel, essa cadeira é minha. Você já viu essas coisas por aí, né? Para entrar aqui tem que beijar minha mão e tem que deixar uma linda oferta. São os milagreiros de plantão anunciando milagres a granel. Estão no trono de Deus e Deus está a seus pés. Eles mandam em Deus. Eles determinam o que Deus vai fazer. Eu determino. Determina nada, querido, nós não determinamos nada, nós somos o caco do barro, o caco do vaso de barro. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, quem somos nós para determinar e dizer o que Deus tem que fazer? É engraçado isso hoje. Dão ordens para Deus, enche os bolsos de dinheiro e o coração do povo de ilusão. Enche os bolsos de dinheiro e o coração do povo de ilusão, porque a pessoa entra de um jeito e sai pior dali. Sonegam pão ao povo e dão farelo, palha para eles comerem, e o povo continua dizendo: homem de Deus, tem morte na panela. Ele não consegue tirar a morte da panela, porque para tirar a morte da panela tem que tirar a heresia, tem que tirar as falsas do meio da igreja, as falsas heresias, as falsas mensagens, as mensagens de engano. Hoje a igreja tem que ter olho de águia, para você perceber essas coisas. Tem que ter um olho crítico, sem criticar, mas analisar, pesar, discernir o que é de Deus e o que não é. Isso é muito perigoso hoje. Em vez de você estar comendo o pão do céu, você está comendo o farelo da terra, você está comendo sobra que caiu debaixo da mesa. É interessante isso. Os discípulos comeram veneno pensando estar se alimentando de algo nutritivo. Aquele caldo parecia nutritivo. Nem sempre a heresia vem com cara de heresia ou com uma etiqueta de mentira. Nunca vem, nunca vai vir, né? Outros creem na Bíblia, mas na tradição também. Outros mais nas tradições, eles creem mais nas tradições, nas experiências, nas visões e revelações do que na Bíblia. Presta atenção na tua igreja. Quanto tempo se prega a palavra e quanto tempo se vive de visão, de revelação e de tradição? Quanto tempo as pessoas ficam dentro da igreja sentada ouvindo: pois é, eu tive um sonho, e esse sonho, olha, eu tive uma revelação, olha, eu tive uma visão. A palavra tem 5 minutos e tem 2 horas de revelação. Quer dizer, cadê o pão que alimenta o povo, que é a palavra de Deus? É a palavra do Senhor.
Isso, nós não podemos viver de experiências, de visões, revelações e tradição dos nossos pais e avós. Nós temos que viver da palavra, a palavra de Deus. Os templos evangélicos estão como Belém nos dias de Elimeleque. Já leu o livro de Ruth? Eles saíram de Belém e foram para Moabe, sabe por quê? Porque não tinha pão. E Belém quer dizer o quê? Casa de pão. Não tinha pão na casa do pão, então foram para Moabe. Lá morreu Elimeleque, lá morreu Malom, Quilion. Lá Ruth voltou para casa. Noemi voltou com Ruth sozinha. Voltou com o nome dizendo: não me chame mais de Noemi, chame de Mara. Mara, amarga. Cheia eu saí, vazia eu voltei. Por quê? Porque saíram da casa do pão, porque não tinha pão na casa do pão. Tem muito crente abandonando a igreja por falta de mensagem, falta de palavra. É a palavra que edifica, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que transforma, é a palavra que abre nossos olhos, a palavra que ilumina nosso caminho, é a palavra que abre as portas, é a palavra que traz vida a quem está morto, é a palavra de Deus. Nós temos que pensar nisso hoje. Os pregadores anunciam que há pão com fartura, mas quando os famintos chegam encontram apenas a receita do pão, fornos frios, prateleiras vazias, farelo e não o verdadeiro pão. Está assim hoje a igreja. Os mensageiros contemporâneos de hoje, que dão ibope, hoje pregam as mensagens de prosperidade, milagres, arrastam multidões de pessoas que buscam não o pão do céu ou uma eternidade com Deus, mas saúde e prosperidade para desfrutarem suas riquezas. Na pregação moderna de hoje, Deus não é o centro da mensagem da igreja ou do ministério. Não, Deus não é, mas é o homem. O homem, essa mensagem é antropocêntrica, quando deveria ser cristocêntrica. Jesus deveria ser. Sabe, eu fico assim, eu vou andando na rua e houve um movimento aqui na semana passada, ou retrasado, aqui em Camboriú, de um certo pastor, apóstolo, 3 dias de milagres, e eu olhei o cartaz dele e dizia: venha, aqui vai estar o pastor fulano de tal, o apóstolo tal, 3 dias de milagre. Como não tinha uma letra sobre Jesus e sobre Deus no cartaz, nada. Ou Jesus garante o milagre, ou Deus estará presente, ou o Senhor é Deus. Não havia uma palavra. Eu disse: meu Deus, cadê a cabeça desse povo? Cadê o coração desse povo? E o pessoal vai, não tem problema, o pessoal vai. Líderes obcecados pelo sucesso e o crescimento da igreja torcem a verdade e oferecem ao povo um caldo venenoso em vez de pão nutritivo. Tem muita gente oferecendo um caldo venenoso e o pão nutritivo desapareceu. Muitos estão evangelizando com caldo venenoso, preocupado em enriquecer a si próprio e não arrecadando dinheiro para o evangelismo ou para a missão. Não querem nem saber disso não. É aquele momento ali de prosperidade. Será que o objetivo é a salvação dos pecadores ou o enriquecimento da igreja? Qual é o objetivo de certas igrejas? Há muitos pregadores que atraem multidões, ensinando que todos os crentes devem ser ricos, morar em mansões, desfilar com carrões, jamais ficarem doentes e até mesmo serem uma miniatura de Deus. Você sabia disso? Você não sabia? Olha, eu vou ler primeiro de novo para você aqui esse texto que eu copiei de alguém. Há muitos pregadores que atraem multidões ensinando que todos os crentes devem ser ricos, porque se você ser pobre, está fora da vontade de Deus. Ricos, primeiro. Segundo, você deve morar em mansão, não em barraco, tá? Morar em mansão, não apartamento alugado ou casa alugada. Desfilar com carrões, não com esse fusquinha velho que tu tem aí, esse Fiat Uno. Não, é carrões mesmo. Jamais ficarem doentes. Se você ficar doente, Deus está triste com você, porque você não está contribuindo quando vai para contribuir. E até mesmo serem uma miniatura de Deus. Você é um Deus, rapaz. Manda nele. Diga para ele o que ele tem que fazer. Um absurdo hoje em dia. Está uma vergonha o evangelho hoje em dia. Está algo terrível hoje em dia.
Há uma grande diferença entre o princípio bíblico da contribuição e a exploração dos fiéis em nome de Deus hoje. Está incrível isso hoje. As pessoas, e eu sou aqui crítico nesse lado, tem muita secretaria de missão no Brasil, a igreja tem, mas não faz missão, não tem missionário. Tem culto missionário, tem secretaria de missão, tem arrecadação, mas não faz a obra missionária. Serve um cachorro quente uma vez por mês para alguém. Dá uma cesta básica. Isso não é obra missionária, irmão. A obra missionária é ganhar almas, é levar o evangelho. E hoje em dia está desse jeito. O Brasil é um caldeirão racial. Escute o que eu vou dizer, que está na tua igreja e na minha também. É um caldeirão racial. Somos uma miscigenação de raça, uma mistura de raça, né? Esta pluralidade de raça, de culturas, entrou na pluralidade religiosa do nosso povo. Sabe, essa mistura de povo? Entrou os cultos afros, cultos vindos da África. Nós temos na nossa igreja hoje o kardecismo europeu, Allan Kardec com seu evangelho dentro da igreja. A pagelança indígena tem dentro da igreja hoje. E o catolicismo romano, que tem gente que saiu de lá, veio para a igreja, mas não tirou do coração. Tem muita coisa. Tudo isso estão em nossos púlpitos hoje para atrair multidões. Substitui os amuletos de antigamente e os ídolos por alguns símbolos. Está cheio de símbolos nos púlpitos, né? Se uma pessoa tomava banho de sal grosso lá na macumba, na umbanda, agora conta com o descarrego na igreja chamada evangélica. Onde é que você viu isso de descarrego na Bíblia Sagrada? Se usava um amuleto para espantar os maus espíritos, agora usam óleo ungido ou bebe um copo d'água orado por um homem de Deus. Não tem diferença, né? Isto está em total desacordo com a palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. E se não está na palavra de Deus, é heresia. E se é heresia, é veneno. E se é veneno, está na panela que todo mundo come no culto. Isso é perigoso. As igrejas estão enfermas. Em vez de crescerem espiritualmente, expandirem, estão com problemas. Será que tem alguém aí dentro que ouve a palavra do Senhor e possa fazer um jejum, uma oração, uma confissão, dizer: Deus, nos ajude a crescer? Isso é veneno na panela. Outro veneno mortífero é chamado de teologia moderna e liberal. Olha, moderna e liberal. Negam a Cristo e seu sacrifício. Negam a veracidade das Escrituras. Tem igreja que não prega mais certos livros da Bíblia, você sabia disso? Porque eles dizem que aquilo ali não tem validade, né? Aquilo ali é apenas história. Aquilo ali não foi, não aconteceu. Então tem essa teologia moderna e liberal. Negam a veracidade das Escrituras. O livro de Jonas, é apenas uma metáfora para eles, né? O Gênesis é apenas uma história. Não aconteceu não. Moisés não escreveu aquilo é uma história. A ressurreição de Cristo não foi literal, foi simbólica, sabe? Mas quem sabe foi metafórica. Olha, meus irmãos, nós estamos vendo coisas acontecerem dentro da igreja chamada evangélica. Quando nós falamos que Cristo morreu, isso é uma história. Quando você fala assim, Cristo morreu. Agora, quando nós falamos Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é doutrina. Cristo morreu pelos nossos pecados, é uma doutrina, e eles estão arrancando essa doutrina. Vamos cuidar com o ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo? Está em todas as cidades, ecumenismo, sabe? Vamos unir todas as religiões para sermos fortes na cidade. Isso é ecumenismo. E tem pastor pentecostal se reunindo com essa gente que não tem nada a ver com pentecostalismo. Eles não têm nada a ver com a Bíblia que você usa na sua igreja. Ecumenismo, cuidado com o ecumenismo. Não serve para a igreja que tem doutrina bíblica. Verdade e mentira não podem andar juntas de mãos dadas. O santo e o profano não podem estar no mesmo lugar. Deus e Satanás jamais andarão juntos de mãos dadas. Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo, diz a palavra do Senhor em Amós capítulo 3 e verso 3. Nós não temos irmãos em outras seitas,
religiões ou igrejas que não comungam conosco e nem da nossa doutrina. Eles não são nossos irmãos. Deus não tem sobrinho, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para ser filho de Deus, quem passar pelo processo da adoção tem que ser irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro do reino dos céus, né? Nós não temos irmãos em outras seitas. Meu irmão espírita, meu irmão católico, meu irmão bandista. Eu não tenho esse irmão naquele lugar lá. Meus irmãos congregam comigo na igreja Assembleia de Deus Pentecostal. E se a tua igreja tem a mesma doutrina, você é meu irmão. Meu irmão está ali na igreja Deus é Amor, está ali na igreja Batista, está ali na igreja Renovada. Ali está o meu irmão que prega a palavra como ela é. Ali está o meu irmão. Interessante, é preciso dizer que uma doença grave está atingindo as entranhas da igreja em nosso país. Essa doença está sendo causada por uma intoxicação alimentar. O pão nutritivo está sendo sonegado ao povo. Em lugar da palavra de Deus, as pessoas estão comendo refúgio de doutrinas produzidas pelo enganoso coração humano. Estamos vendo florescer em nossa nação brasileira uma igreja que não é protestante e nem evangélica. Estamos vendo surgir no nosso Brasil hoje uma igreja que está tentando envergonhar o evangelho. Essa é uma realidade. O objetivo é o lucro e não o evangelho. O sucesso é mais importante que a transformação das vidas. Hoje chama-se igreja mercado, igreja financeira, igreja opulenta. Estamos aplaudindo a nós mesmos, ó. Estamos cantando diante do espelho, bendito seja eu, louvado seja o meu nome. Se olha no espelho e diz assim, grandioso és tu, né? Hoje está desse jeito. A igreja brasileira não está precisando de maquiagem, ela está precisando de uma cirurgia. A igreja brasileira não precisa de maquiagem, ela precisa de uma cirurgia. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, a fim de tirarmos a morte da panela e oferecermos pão com fartura ao povo faminto. A nossa necessidade não é de homens famosos e de holofotes sobre eles na igreja, mas de homens que têm um coração quebrantado, que se humilham sob a poderosa palavra, sob a poderosa mão de Deus. A fome produz fome, o desespero produz a morte. Sem pão, meus irmãos, não há vida dentro da igreja. Não há vida. Jesus disse em sua oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dias do profeta Eliseu, dessa leitura, em 2 Reis capítulo 4, verso 38, houve uma grande fome na terra. Embora houvesse escassez de pão da terra, havia fartura de pão do céu. O rancho dos profetas tinha fartura de pão divino. Eliseu mandou seus discípulos fazer um cozinhado, mas um homem saiu ao campo a procurar ervas e trouxe veneno em vez de alimento. Olha o perigo. Eu não tive tempo de preparar uma mensagem hoje, sabe? A igreja está precisando. Ele passa a mão na cabeça assim, ela deve ter mais cabelo do que eu, né? A igreja precisa de uma mensagem. Ele vai na internet em 5 minutos e pega uma parra brava, e pega um veneno em 5 minutos e vai dar para a sua igreja. Deus me revelou hoje. Ele tirou. Eu li um livro para trazer isso aqui para você. Eu li um livro de um pastor renomado e coloquei coisas que Deus me deu nas madrugadas, acrescentei. Eu não fui lá na internet buscar palavra por palavra, não. Eu fui ler, eu fui estudar. E essa igreja que nós estamos vivenciando hoje acontecer no nosso meio, o escândalo em cima de escândalo, escândalo em cima de escândalo. A igreja está sendo conhecida pelo escândalo e não pela transformação das vidas e não pelos milagres. Nós precisamos soar aquele grito: morte na panela, homem de Deus, tem morte na panela. O veneno mata mais do que a fome. Na morte espiritual muitas pessoas morrem porque estão ingerindo veneno em vez de uma saudável refeição. Há um panteão de várias religiões e novas crenças a cada dia. Um pode abraçar a fé de acordo com a sua vontade e consciência. Hoje em dia tem igreja para todo lado, para todo gosto, sabe? Igrejas que
Se você quiser congregar, ninguém vai se envolver com a sua vida. Você faz o que você quiser. Apenas vai para lá, porque quem sabe você vai fugir do inferno. Assim, as igrejas estão se transformando em um supermercado espiritual, onde o freguês é quem determina o produto que ali é consumido. Sobrepõe-se à indulgência da Idade Média. Já se fala até mesmo em pequenas igrejas grande negócio, ou em grandes igrejas em negócios fabulosos. Transforma a igreja numa empresa familiar, o púlpito num balcão de negócio, o evangelho num produto lucrativo, o templo numa praça de barganha e os crentes como consumidores. Os escândalos se multiplicam, promovidos pelos camelôs de luxo da religião do lucro, que acumulam fortunas e formam verdadeiros impérios econômicos pela exploração da fé. Esses líderes, mais amantes do poder e do dinheiro do que de Deus, pregam falsas doutrinas, vendem falsas promessas e enganam os incautos com o falso evangelho. Eles dão palha ao invés de pão ao povo faminto, buscam glórias para si mesmos em vez de buscarem glórias de Deus. Na verdade, muitos que estão se alimentando de veneno e não de pão. Cuidado, muito cuidado. Multiplicam seus gurus espirituais. Você sabe o que é guru espiritual? Eu vou explicar para vocês. Hoje se multiplicam muitos gurus espirituais nos redutos espirituais, nos redutos chamados evangélicos. Você já leu a história de Balaão lá em Números capítulo 22? Lá em Números 22, eu vou ler para você. Números capítulo 22, conta a história do profeta Balaão, profeta, né? Até ali ele era chamado de profeta. Mas quando Israel saiu do Egito, e ia entrar na terra prometida, Balaque, que era o rei, né? Ele chamou a Balaão e disse assim, Números capítulo 22, versos 5 e 6. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares é abençoado, e a quem tu amaldiçoares é amaldiçoado. Olha só, Balaão era profeta, mas também era feiticeiro. E quando você chega no livro de Josué capítulo 13, você chega lá no livro de Josué capítulo 13, o povo está entrando na terra e está matando os inimigos da terra, e chega lá no capítulo 13, verso 22, diz assim, também os filhos de Israel mataram ao fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho. Aquilo ele já chamado de macumbeiro, de feiticeiro. E hoje as igrejas têm gurus espirituais. Sabe, aquele povo que se diz profeta, mas não é profeta. E não profetiza para o pobre, miserável, desempregado. Não profetiza. Profetiza só para os ricos. Entrou um rico na igreja, já se encosta do lado e diz, eu tenho uma mensagem para você, né? E ele fica do lado profetizando e alimentando a esperança desse novo crente que entrou na igreja. Ele não vai esperar a pessoa ser transformada. Ele está de olho na riqueza de quem entrou. Esse é o chamado guru espiritual dos redutos evangélicos hoje. Me perdoe se eu ofendi você, mas hoje está difícil. Eu tenho experiência própria com isso. Quando dirigi igreja, eu tenho experiência própria de pessoas que perturbaram a congregação que eu estava, abraçando quem tinha dinheiro e desprezando os demais, e profetizando um monte de coisa totalmente equivocado, totalmente desconectado com a palavra de Deus, com o crescimento espiritual daquela pessoa, e aquelas pessoas foram embora e morreram espiritualmente. Morreram espiritualmente por causa da mensagem de um guru espiritual que hoje tem no reduto evangélico. Pessoas desprovidas, analfabetas das escrituras, oferecem aos famintos sem panturrarem desse farelo de pão.
A igreja hoje, ela tem influência política, mas não tem poder espiritual. Ela tem carisma, mas ela não tem caráter. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas. Elas não se tornam evangélicas, e elas não nascem de novo, não conseguem passar pelo processo do novo nascimento. Eu sou evangélica, mas não nasceu de novo, não foi transformada, não experimentou o dom espiritual. Não chegaram porque alguém os impediu, porque não teve alimentação para crescer espiritualmente. A vida não muda, a família não muda, a conduta não muda. Os pregadores estão falando mais de autoajuda do que ajuda do céu, ajuda do alto. Na verdade, os pregadores estão atrás de aplauso e riqueza, em vez de buscarem a glória de Deus, a salvação dos perdidos. Em recente pesquisa em nosso país, foi constatado que há 3 classes de pessoas mais desacreditadas na nação. Primeiro, políticos; segundo, policiais; e terceiro, pastores. Isso nos envergonha. Isso nos envergonha. Aqueles que deveriam ser a maior referência de caráter na nação estão se tornando em pedra de tropeço, cometendo escândalo dos mais vergonhosos. A igreja contemporânea está sentindo dores de parto para dar à luz não a um crente novo, mas ao Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus se ausentou de muitas igrejas que trocaram sua bendita palavra por outro evangelho. No lugar da glória de Deus, os homens fabricaram um brilho de plástico que tem cor, mas não tem calor, é apenas um fogo artificial. Na verdade, temos muitas propagandas, mas poucos frutos verdadeiros. Os marqueteiros hoje, eles enfeitam a igreja para atrair o povo. A Bíblia é usada como um livro mágico e cabalístico para referendar todas as maluquices engendradas no laboratório da religião do lucro. Em lugar de exposição da verdade, estabelece a campanha de milagres. Em lugar de ensino da Bíblia, estabelece em busca de prosperidade. A Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática e conduta em muitas igrejas. As experiências místicas ocuparam o lugar da verdade de Deus. Os testemunhos de famosos ícones da sociedade que aderiram à fé evangélica têm mais aceitação e dá mais ibope do que a pregação da palavra de Deus. Havia uma liderança forte na academia dos profetas no tempo de Eliseu. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu fez o dobro de milagres realizados por Elias. Isso quer dizer que não importa que líderes temos, de que igreja pertencemos, nós precisamos estar atentos ao perigo da morte na panela. A igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas diante dos homens ela estava viva, mas diante dos olhos de Deus ela estava morta. Alguém sempre pergunta: Senhor, o que fazer para a igreja crescer? E a pergunta está errada. Nós deveríamos perguntar: Senhor, o que é que está impedindo a minha igreja de crescer? Nós temos 66 quilos da mais pura farinha, da melhor qualidade, e tem veneno na panela, e nós estamos com 66 quilos de farinha para tocar nessa panela e matar esse veneno. Em nome de Jesus Cristo, vamos acabar com o veneno que está na panela e matar a fome dos famintos que estão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos pregar a palavra e nada mais do que a palavra. Vamos viver a palavra e nada mais do que a palavra. Vamos alimentar o povo com a palavra e nada mais do que a palavra. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira e da sua liderança. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós oramos a Ti nesta hora. Terminando essa reflexão, Senhor, eu oro a Ti pedindo Tua misericórdia e Tua graça sobre cada um de nós. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos permita retroceder, Senhor,
quanto à mensagem da tua palavra. Nós precisamos ver o poder desta palavra agir na vida de quem ouve, de quem se alimenta dela. Seja aqui no rádio, seja na congregação, seja, Senhor, de pessoa a pessoa, seja, Senhor, em congressos, não importa. A tua palavra é o alimento da nossa alma. A tua palavra traz vida a quem está morto. A tua palavra acrescenta a nossa fé. A tua palavra faz acontecer milagres e maravilhas. Assim como da flor sai o fruto para alimentar os seres humanos, da tua palavra, Senhor, sai um milagre para cada vida e cada coração. Ajude o meu irmão que está me ouvindo nessa tarde, esse pastor, esse evangelista, esse presbítero, esse diácono, esse auxiliar, Senhor, essas pessoas que estão aí do outro lado, ouvindo a tua palavra e que têm uma responsabilidade diante do rebanho, diante da congregação. Dá a eles mensagem da tua palavra, abre a porta da palavra, revela a tua palavra para cada dia, para cada noite, para cada culto, para cada reunião, porque a tua palavra vai trazer vida a este rebanho, a tua palavra vai trazer vida a esta igreja, a tua palavra vai trazer vida, Senhor, a esta casa, a esse ministério. Ajude-nos a arrancar da nossa vida toda a heresia e toda a legalidade que Satanás teve até esse momento. Nós lançamos fora, nós arrancamos toda a maldição, nós pedimos o perdão dos nossos erros, fraqueza, pecados e iniquidade. Nos lava no teu precioso sangue e nos ajude a vencer através do poder da tua palavra. Continua conosco, Senhor, porque a tua palavra se renova a cada dia, a cada manhã, nos dando vida e vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.